pessoal! Nesse episódio nós iremos falar sobre um sentimento bem conhecido nosso, o medo, e que nesse momento que estamos passando pode acabar se acentuando na vida das nossas crianças, sendo os mais comuns o medo do escuro, de fantasmas e até monstros mágicos. E juntamente com esses medos podem surgir também algumas mudanças comportamentais, como por exemplo, não querer ficar sozinho, voltar a dormir na cama dos pais, ou voltar a ter alguns objetos de apego, como os famosos cheirinhos. Mas tá, Beatriz, por que as crianças estão mais medrosas e até regredindo em alguns comportamentos agora? Para podermos entender o que está cometendo muitas crianças nesse momento pandêmico e assim ajudá-las, precisamos lembrar de uma coisinha. Vocês sabem o que é? Exatamente, expressão de sentimentos e emoções. Precisamos lembrar que as crianças, no geral, têm uma dificuldade de expressar, nomear e até identificar o que estão sentindo, principalmente as menores. Mas não se preocupe, isso é normal do desenvolvimento delas, são repertórios, habilidades que vamos adquirindo no decorrer da vida. Porém, é necessário e importante a mediação de um adulto nessa aprendizagem. Mas precisamos entender, então, que esses retrocessos comportamentais que as crianças podem estar apresentando não são intencionais, mas sim sintomas. São maneiras que as crianças encontram de expressar seus medos, inseguranças, angústias, e geralmente essas regressões, elas são uma busca pelo conhecido, pelo seguro, aquilo que acalma a criança, como se fosse um mecanismo de defesa, para elas conseguirem lidar com tantas incertezas desse momento. Mas Beatriz, então como nós, pais, podemos lidar com essas situações? Primeiro, precisamos lembrar que o momento que estamos vivendo é atípico e que se para nós, que já temos maior entendimento e repertório para lidar com situações adversas, já está sendo difícil, imagine para as crianças. E lembrar também que as crianças sentem o que está acontecendo, o clima do ambiente, e que o equilíbrio ou desequilíbrio emocional dos pais refletem nos pequenos, e muitas vezes os comportamentos que eles apresentam são com base nisso. Por isso, nesse momento, acolha os medos e inseguranças do seu filho. Flexibilize a sua postura frente a esses retrocessos momentâneos. Converse e busque entender como a criança está se sentindo, ajudando-a também a entender desses sentimentos e emoções, sempre de uma maneira clara e sincera, por mais delicado que seja o momento que estamos vivendo. E lembrando também de adequar a linguagem à sua idade. E é importante ressaltar que os sentimentos das crianças jamais podem ser hostilizados ou reprimidos à força. Ou seja, devemos evitar frases como: não tem por que ter medo. Pare de chorar agora. Não quero mais saber você chorando por tal coisa. Chorar é coisa de criancinha. Por quê? Essas frases para o adulto que fala pode ter um significado e uma proposta de intervenção eficiente em teoria. Porém, para a criança o efeito é o contrário. Não ajuda ela a lidar com o sentimento. Muito pelo contrário, ajuda a reprimi-la e fazer com que ela entenda que aquilo que ela está sentindo é errado. Portanto, escute o que a criança está falando. Crie um ambiente de diálogo seguro e saudável. E quando a criança falar, por qualquer meio que seja, esteja disposto a ouvir e a acolher. Para lidar com esse medo, existem algumas estratégias lúdicas que queremos propor hoje para vocês. Vamos falar da caixa do medo. Como o nome já diz, uma caixa. Você pode escolher uma caixa e estilizar junto com a criança para que essa caixa vire a caixa do medo. Lembrando que é extremamente importante a criança participar de todo o processo, para que ela se entenda como parte disso e para que ela comece a entender a finalidade da caixa. Beleza, Érica, mas como que essa caixa funciona? Quando você perceber que a criança está sentindo medo, está sofrendo, está tendo dificuldade para lidar com isso, peça para que ela desenhe o seu medo em um pedaço de papel, da forma como ela quiser, da forma como ela souber, afinal é o medo dela. Ou se não, você pode pedir para que ela deforme o seu medo utilizando massinha, argila, biscuit, o que você tiver em casa. Isso também vai auxiliar, porque enquanto a criança aperta, amassa para dar forma, isso vai estar gerando uma descarga de estresse no material que está sendo utilizado. Isso já começa a ajudar a criança a reorganizar suas emoções.
Depois que a criança fez isso, você pode sugerir que ela jogue o medo dentro da caixa do medo. Então significa que ela vai jogar o sentimento dela no lixo? De forma alguma. A proposta é justamente ao contrário. É dar autonomia para a criança sobre o sentimento dela. Ela entender que tudo bem ela sentir, mas ela decide o que ela faz com o sentimento dela. Então a criança começa a ter noção de autonomia sobre o próprio sentimento. Agora vamos falar da estratégia um objeto para proteger. Escolha algo que seja importante, tanto para você quanto para a criança. Coloque nas mãos dela e diga que ela é capaz de proteger esse objeto. O tempo de proteção vai depender da necessidade do momento, não é uma regra. Érica, então isso é para que a criança esqueça do medo dela? De forma alguma. Isso é para que a criança canalize essas emoções que estão desorganizadas em algo concreto e que assim ela comece a se reorganizar de forma sutil e benéfica. Essas estratégias são para ajudar a criança a entender que ela não é o sentimento dela, que ela não é o medo que ela está sentindo, que isso faz parte dela, ela tem autonomia para decidir o que fazer. Ótimas essas dicas dadas pela Érica. Mas agora vocês pais podem me trazer uma outra questão. Michele, como eu faço para o meu filho dormir na própria cama? Para essa questão existem algumas estratégias que podem ser adotadas, e eu vou falar algumas delas agora para vocês. A primeira dela é: estabeleça uma rotina de sono para a criança. É importante ela ter um horário para acordar e um horário para ir dormir. Não precisa ser o horário exato, mas que seja um horário aproximado, para que o organismo dela entenda que aquela é a rotina de sono dela. Uma segunda estratégia é envolver a criança no preparo do espaço do quarto. Deixar que ela escolha os cobertores, os lençóis, as luminárias que vão compor ali o quarto e se ela quer um bichinho, um objeto ali para se sentir mais segura. Outra estratégia é o cuidado com o momento que antecede o dormir, ou seja, cuidar e acompanhar para que a criança faça uma alimentação leve antes de dormir, que não consuma muito líquido para que ela não precise acordar de madrugada para ir ao banheiro. Então é bem importante estar atento a esse momento que antecede, evitar atividades mais agitadas, optar por atividades mais tranquilas, para que ela também tenha maior facilidade para pegar no sono. Outra estratégia é o cuidado com evitar que a criança adormeça na cama dos pais. O ideal é que a criança sempre adormeça na cama dela. Se durante a noite ela acorda e vai até o quarto dos pais, é importante que os pais acolham, conversem com ela, mas a levem novamente para o seu quarto e que lá ela adormeça, que ela não crie esse hábito de dormir na cama dos pais. Outra questão bem importante de se acompanhar é ir diminuindo gradativamente esse momento de se despedir, antes do adormecer. Claro que os pais no início podem estar ali, acompanhar, conversar com as crianças, até que elas adormeçam. Mas é importante que gradativamente ele vá diminuindo isso, até que chegue ao ponto que é desejado, que é uma breve despedida, uma boa noite e que o pai se retire do quarto. Todo esse processo da criança voltar a dormir no seu quarto exige muita paciência e persistência por parte dos pais. A gente sabe, e é importante salientar aqui, que não vai ser um processo rápido, que podem haver recaídas, pode ser que a criança estivesse já dormindo no seu quarto tranquilamente e ela tenha uma pequena recaída. Nesse momento é importante os pais terem paciência, não desistirem e serem perseverantes. E como as dicas dadas pela Beatriz lá no início desse vídeo, acolham esse momento, não minimizem, não hostilizem esses sentimentos e esses medos que as crianças trazem. É bem importante esses três pontos com os pais, esses três sentimentos: paciência, persistência e acolhimento. Espero que tenham gostado dessa websérie, foi um prazer estar aqui nesse episódio com vocês e até o próximo. Tchau, tchau!